Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando um novo mês na graça desse tempo tão especial. Eu quero convidar você a abrir bem o seu coração e entregar esse mês de setembro. Peça que o Espírito Santo venha te acompanhar a cada dia, que você não perca tempo no seu processo de conversão, no seu processo de viver em busca da santidade, desse céu que Jesus disse que está preparando para cada um de nós. Então eu desejo a você um mês de setembro bem abençoado. Iniciamos o mês de setembro com o domingo, o dia do Senhor. Hoje a igreja celebra o 22º domingo do tempo comum. Então hoje comece bem o mês indo à Santa Missa, buscando a Eucaristia, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia. Então não deixe de ir à Santa Missa. Procura aí a igreja mais próxima da tua casa e quando você for para a missa, reza por mim, tá? Eu vou rezar por você também. Convido você agora a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o Evangelho de hoje, que está em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 23. Eu quero que vocês acompanhem comigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira de sentar, de lavar os copos, a maneira certa de lavar os copos, as jarras, as vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou a vosso respeito, hipócritas. Bem profetizou o profeta Isaías a vosso respeito. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, a maldade, as fraudes, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia do 22º domingo do tempo comum. Jesus está ensinando e ele encontrou da parte de muitas pessoas um coração aberto. Mas ele também encontrou da parte de alguns corações relutantes, corações fechados, corações endurecidos. E hoje aqui está dizendo que algumas autoridades de Jerusalém vieram até Jesus, vieram lá de Jerusalém. Não é um caminho muito perto, não. Eu já fiz esse percurso. E vieram para poder questionar Jesus a respeito das suas práticas,
A primeira coisa que eu quero dizer aqui é que os costumes, as práticas religiosas, a tradição que nós recebemos da igreja precisam ser conservadas. A igreja tem um patrimônio, tem a tradição que foi passada, está sendo passada há mais de 2000 anos. E é nela que nós nos sustentamos. A igreja tem uma tradição e ela precisa ser respeitada, ela precisa ser vivida. O que a gente não pode é usar essa prática religiosa, esses costumes, essa tradição para poder não viver o essencial. Porque nós podemos muito bem pegar a lei pela lei e esquecer a essência da lei. É quando eu começo a fazer a coisa quase que no automático. Eu vou para a missa porque eu tenho que ir para a missa. Mas você não pensa, não reflete, não medita e não reza o que você está celebrando, o que você está vivendo. Você faz tudo direitinho, faz tudo bonitinho. Nenhuma vírgula a mais nem a menos. Mas você sai vazio, porque você se preocupou simplesmente em cumprir uma obrigação. Você não celebrou. Você não deixou que aquilo que você estava ali fazendo entrasse na tua vida. E é por isso que muitas vezes a gente está na igreja há tanto tempo, a gente conhece e tenta praticar tantas obrigações, tantas rezas, tantos costumes, e a gente permanece do mesmo jeito, com as mesmas manias, com os mesmos vícios, com os mesmos pecados. Por quê? Porque a gente cumpre obrigações religiosas, mas a gente não deixa que isso transforme o nosso jeito de viver. É a lei pela lei, a regra pela regra. E Jesus denunciava isso. Eu dizia esses dias em uma formação que eu estava dando para um determinado grupo. Quando a religião, a doutrina, os ensinamentos, os dogmas, a tradição, os ritos que a igreja nos apresenta como um caminho para encontrar o céu, ela se abraça com a espiritualidade, eu tenho certeza que a gente vai conseguir a santidade que nós tanto buscamos. Nem só a espiritualidade e nem só a religião. Os dois. Quando isso é vivenciado conjuntamente, a gente encontra um caminho de integração, um caminho de amadurecimento espiritual. A gente encontra um caminho de progresso, de processo para a nossa vida com Deus, para a nossa busca pela santidade. Às vezes a gente fica só aqui, só aqui. Tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, e vai fazendo assim, vai fazendo assim. E Jesus disse, faça isso, mas não esqueça daquilo. Por isso que hoje Jesus, usando o profeta Isaías, ele diz, bem falou Isaías a vosso respeito. Vocês me honram com os lábios, falam muito bem da Bíblia, falam muito bem do direito canônico, falam muito bem das regras litúrgicas, falam muito bem do catecismo. Vocês me honram com o lábio, mas no coração de vocês não tem verdade, não tem sinceridade. Me amaldiçoam, porque não deixam que o Espírito Santo faça o que ele tem que fazer. Eu costumo dizer que o demônio ele tem duas táticas. Ou ele tenta fazer de mim um promíscuo, um devasso, um imoral, ou ele tenta fazer de mim um falso santo, cumpridor de muitas obrigações, mas que não deixa que essas obrigações religiosas transformem o meu jeito de pensar, o meu jeito de sentir e o meu jeito de agir, que não cuida do coração. Jesus disse, não é o que entra, é o que sai. Como é que pode a pessoa dessa com roupa dessa?
que foi que dentro de você foi despertado ao ver aquela pessoa vestida daquele jeito? Foi só a pessoa? Não. Foi muita maldade que já existia aqui e que aquilo despertou. A psicologia mesmo nos ensina, né, a questão da projeção. Às vezes a gente fica dizendo que é o outro, mas é muito de nós. Quando a gente se incomoda demais com determinada coisa, minha mãe diz, né, na sua simplicidade e sabedoria, quem disso usa, disso cuida. Uma pessoa que fica o tempo todo falando nesse assunto, preocupada demais com isso, ó, tem alguma coisa aí mal resolvida, viu? Vai cuidar. Na direção espiritual, na confissão, na terapia, mas vá cuidar. Porque não é o que entra, é o que sai. Foi Jesus que disse. Então, às vezes, a gente fica botando culpa no mundo, botando culpa no demônio, tudo é culpa do demônio, tudo é culpa das pessoas, é o meu esposo, é o meu filho, são os meus vizinhos, são os meus colegas de trabalho, é o padre, é o bispo, é o papa. Você é o santo, né? Você é a santa. Você é o perfeito. Cuidado. Não é o que entra, é o que sai. Daqui de dentro, do nosso coração. É aqui que a gente alimenta tudo de bom e tudo de ruim. É aqui que nasce a nossa capacidade de amar, de ser justo, de ter misericórdia, mas também é aqui que nasce a nossa crueldade, a nossa injustiça, as nossas maldades. É daqui. Jesus falou, não sou eu que estou dizendo. Jesus falou que é daqui, ó, do nosso coração, a fonte de toda bondade e de toda maldade que nós alimentamos. Povo amado de Deus, cuidemos do nosso coração, para que ele seja fonte, como o coração de Jesus, fonte de coisas boas e não de coisas ruins. Às vezes esse moralismo, esse legalismo, esse rigorismo que você busca viver, está aqui, ó, saindo daqui. E você precisa cuidar. Nós precisamos cuidar. Peçamos a Deus um coração parecido com o coração dele. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Cura o nosso coração, Jesus, de toda maldade, de tudo que é de ruim, que muitas vezes não nos deixa ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Cura o nosso coração, Jesus. Peça isso. Escreva isso aqui embaixo. Cura o meu coração, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.